Olá! Bom, esse vídeo aqui é para te ajudar a entender algumas palavras que você ouve no universo dos leilões. A gente sabe que existem muitos especialistas que utilizam palavras de termo às vezes técnico e você apenas só quer arrematar um bem, seja ele imóvel ou imóvel, e aí você ouve alguns termos que você fica, mas o que ele quis dizer? O que esse advogado ou esse leiloeiro quis dizer? Então esse vídeo aqui eu vou te esclarecer algumas palavras, o conteúdo vai ser bem legal. Então se você fica até o final desse conteúdo, curte. Se você tiver alguma dúvida, de onde você estiver assistindo esse conteúdo, coloca a sua dúvida aqui, que se você não entendeu a gente te responde, te explica de uma melhor forma. Tá bom? E o mais importante, compartilha para aquele seu amigo de trabalho, seu sócio, para vocês poderem estarem alinhados no mesmo pensamento e continuarem essa busca, essa pesquisa pelos leilões. Vamos começar com a primeira palavra. Bom, asta pública ou praça. Toda vez que você vê a palavra asta pública, ela é um termo jurídico onde um bem que ele é penhorado, daqui a pouco a gente vai falar sobre penhora, ele vai a leilão. Então nada mais é que um termo jurídico similar à palavra leilão. Então, toda vez que você ouvir a palavra um bem irá à asta pública ou então um bem irá à praça, antigamente os leilões, bem no início quando surgiu o leilão, eram realizados nas praças públicas. Então, esse é um termo comum quando a gente vai se referir a leilão. Então, é meramente ilustrativo, toda a palavra asta pública, praça, está se referindo a leilão. Antigamente, a palavra leilão era referido a bens móveis, qualquer bens. E asta pública era mais direcionado para bens imóveis. Só que hoje em dia, essa diferenciação já caiu por terra. Então, quando você ouve falar leilão, asta pública e praça, estão todas essas palavras falando sobre leilão. É apenas o termo, uma palavra, o termo de se expressar, o termo de se referir ao leilão. Penhora. O que significa penhora? Também é um termo jurídico quando o juiz dá a ordem para que determinado bem seja contrito, seja reservado, esteja disponível para poder quitar uma determinada dívida. Então, quando é aberta uma ação, o credor vai lá, abre uma ação contra Joaquim. Ó, juiz, o Joaquim está me devendo um valor. Então, o juiz vai falar assim, Joaquim, paga ao João. Você tem dinheiro? Não, não tem dinheiro. Você tem bens materiais? Bens móveis? Não, não tem nada de valor. Ah, então você tem um veículo? Ah, ele tem um veículo. Então, Joaquim, eu vou colocar o seu veículo para leilão para poder quitar sua dívida. E aí, o que o juiz faz? Ele penhora o veículo. Ele coloca no documento, ele informa para os órgãos públicos que aquele veículo está penhorado, está contrito porque existe um débito a ser sanado. Então, isso que é penhora. Então, você vai ouvir falar de penhora muito em relação a veículo, muito em relação a imóveis. Existe também a penhora online. O que é penhora online? É quando o juiz manda preservar, reservar o valor em dinheiro que está na conta daquela pessoa que está sendo executado. Então, penhora significa isso. Já que a gente falou de executado, o executado é aquela pessoa que está perdendo, o determinado bem a leilão. E o exequente é aquele que abre uma ação para requerer o valor que lhe é devido. Então, o exequente é aquele que abre a ação e o executado é aquele que tem que pagar, é aquele que tem uma dívida a ser quitada, tá? Bom, uma outra palavra que eu acho interessante também, que você deve ter ouvido muito, é a palavra adjudicação. O que é adjudicar? Bom, vamos lá. É um termo também jurídico que significa que quando o credor ele abre uma ação contra o Joaquim, o exequente abre uma ação contra o executado, que é o Joaquim. E aí o Joaquim, ele não tem dinheiro para pagar, mas ele tem um carro. E o valor do carro, vamos supor que a dívida é de 50 mil. E ele tem um carro que vale 50 mil. Então, o exequente, ele tem o direito, diante da lei, de adjudicar esse carro. Ou seja, pegar esse carro para ele como quitação da dívida. Às vezes a pessoa não tem dinheiro, mas eles têm um bem que pode também quitar a dívida. Só que o exequente, ele aceita adjudicar ou não. Ele fala para o juiz, olha, eu vou adjudicar aquele veículo. Ele, a partir de agora, é meu,
e aí a dívida está quitada. Ou ele pode falar, não, eu não quero adjudicar. E aí sim, esse bem prossegue para leilão. Uma outra palavra também muito comum que você vai ouvir nos leilões, principalmente em leilões judiciais, é sobre a intimação ou citação. A intimação e a citação são as mesmas coisas. Nada mais é do que informar, notificar aquele executado que está perdendo bem que tem um processo em andamento de execução, ou ele pode ser intimado que o bem dele já foi avaliado, ou ele pode ser intimado que houve uma penhora naquele bem dele. Então, intimar e citar é notificar, informar, tá? A diferença é que no processo judicial, a citação ela vai primeiro. Citação é a primeira informação que aquela pessoa tem uma dívida para pagar e ela tem a chance de recorrer, de quitar. Então, a citação ela acontece no início, lá no início processual. E depois da citação ocorrem as intimações, tá? Então, toda pessoa que está sendo executada, que é aberto uma ação judicial, ela precisa ser notificada, ela precisa ser intimada. Se acontecer de durante o processo judicial essa pessoa não foi citada, não foi intimada e aconteceu o leilão lá na frente, ela tem o direito de cancelar o leilão. Todos os atos processuais de execução, elas podem ser canceladas, anuladas, justamente porque ela não foi intimada. Então, é muito importante você que é arrematante, que está pensando em comprar, arrematar alguma coisa, leilão judicial, ter essa ciência que se o executado foi intimado, citado, notificado de todo o andamento processual, tá bom? Outra palavra que você também com certeza já ouviu muito é preço vil. O que é preço vil, Priscila? Preço vil é como se fosse um preço mínimo injusto, ou seja, é estabelecido um preço mínimo, porque você imagina, a pessoa tem um bem, vou botar aqui um valor, só para dar exemplo para vocês, o carro vale 20 mil reais, né? E aí o juiz ele vai determinar o valor mínimo para a venda daquele carro. A dívida, suposição que a dívida esteja em 10 mil, tá? Não, vou botar 12 mil, a dívida está 12 mil. Então, o carro vai ser vendido, os 12 mil, se for vendido por 20 mil, os 12 mil vai pagar a dívida e os 8 mil volta para a pessoa que é dono daquele bem, tá? Só que o juiz, ele pode não falar qual é o valor mínimo. E aí você não pode também ser injusto, né, da ação do leilão, da ação de execução, você vendeu um bem por um valor ínfimo, um valor muito, muito pequeno. É você não dar valor ao bem do executado. E isso não é certo. Então a lei garante que se o juiz não determinar um valor mínimo, é estipulado o preço de 50%, o valor mínimo 50%, tá? Se o juiz não determinar o valor mínimo, então 50%. E o que seria o preço vil? Preço vil é abaixo de 50%. Então, nenhum bem pode ser vendido em leilão por um preço vil, por um preço menor do que 50%, ou por um preço menor do que o juiz estipulou. Porque aí sim, isso vai ser um preço vil. E se o bem for leiloado por um preço vil, há grande chance desse leilão ser anulado. Tá bom? Próxima palavrinha, edital de leilão. Edital de leilão é a regra do jogo do leilão, minha gente. Então, não tem como você falar em participar de um leilão sem ler um documento que é elaborado pelo leiloeiro, que se chama edital de leilão, para você participar do leilão. Porque nesse documento vem todas as diretrizes, as condições desse leilão, como o local que vai ser transmitido, se for online ou presencial, data, horário, preço mínimo, como que está a documentação daquele bem, se ele é usado, se ele vai ser vendido novo, a forma que você vai pagar, o leiloeiro que vai conduzir, todas as informações estão escritas neste documento, que é o edital de leilão. Então, você precisa ter acesso a esse documento. E, por fim, a última palavrinha que você vai ouvir muito é a carta de arrematação. O que é a carta de arrematação? A carta de arrematação é o documento, né, que substitui ou é similar a uma escritura de compra e venda. Então, quem emite essa carta de arrematação? O cartório por ordem judicial. Então, se você participou de um leilão, arrematou um imóvel,
ou qualquer outro bem, vai ser emitido uma carta de arrematação dizendo que você arrematou aquele bem e você é o novo proprietário, o novo dono. E com esse documento você consegue registrar nos órgãos competentes para dizer que aquele bem agora é seu. Então o nome do documento após a sua arrematação que você precisa receber se chama carta de arrematação. Ah, Priscila, mas eu já ouvi também sobre auto de arrematação. É a mesma coisa? Não. O auto de arrematação é como se fosse uma ata que notifica a sua participação do leilão. É o documento que consolida a sua arrematação, mas não é o documento final, não é o documento original que vai garantir a sua compra, que vai dizer que você é o dono, tá? O auto de arrematação, ele é emitido pelo leiloeiro e ele é assinado tanto pelo leiloeiro, quanto pelo juiz, quanto pelo arrematante, ou então, em caso de leilão extrajudicial, pelo comitente, né, que pode ser o banco ou terceiros, tá bom? Então esse é o auto que ele é lavrado assim que termina o leilão ou até 24 horas seguintes, você precisa estar assinando esse documento que é o auto de arrematação. Bom, gente, esse foi esse vídeo. Eu acho que para você que nunca ouviu falar sobre leilão judicial, sobre leilão de imóveis, são algumas palavras muito comuns que você vai ouvir e é muito importante você saber e entender o que significa cada uma delas. Se esse vídeo, esse conteúdo, se você estiver assistindo de forma online, te ajudou, deixa aqui sua curtida, compartilha com outras pessoas. Se tiver esse vídeo passando no meu canal, se inscreva no meu canal, me siga nas redes sociais para você ter mais acesso. Esse é um vídeo educativo e eu tenho prazer como a profissional da área de leilão de te ajudar a aprender a melhorar mais, tá? Então assistam os próximos vídeos para te enriquecer ainda mais. Até o próximo.